Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a ti, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço pela noite que o Senhor me deu. Agradeço pelo dia que está amanhecendo. Agradeço também, Senhor, pelo Google e pelo YouTube. Agradeço, Senhor, por o meu canal que está aqui nesse YouTube. E agradeço também, Senhor, pelos que estão curtindo o meu canal. Agradeço por aqueles que trabalham ali no YouTube, Senhor, pelos seus familiares. Agradeço também, Senhor, pelos que estão inscritos no meu canal e por aqueles que estão se inscrevendo. Meu Deus, tenha misericórdia e abençoa. Senhor, abençoa também o governo desta nação. Abençoa as autoridades civis, eclesiásticas, militares. Abençoa, Senhor. Dá graça, Senhor. Livra-nós dessa epidemia e nos dá graça para que nós possamos trabalhar normal, todos os setores, Senhor, desse país, e progredir, ter prosperidade. Senhor, abençoa os demais países. Senhor, abençoa Israel também. Tenha misericórdia, Senhor, e nos ajuda, Senhor, em tudo. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Bom dia, irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Ontem eu tive no médico, passei o dia todo no hospital fazendo as consultas e não deu para gravar nada. Mas hoje nós estamos aqui para falar do amor de Deus. Nós estamos no andar 9, no andar 1, na sala 9, e o apartamento é o 18. E o assunto é Noé e os seus filhos. Graças ao Senhor. Noé e os seus filhos. Então, nós temos Noé e os seus filhos aqui na sala, no apartamento 18. Graças ao Senhor. Vamos ver o que o Consolador, nosso guia, vai falar para nós sobre Noé e seus filhos. Os filhos de Noé, que saíram da arca com ele, foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. É isso que está escrito aqui no apartamento 18. Graças ao Senhor. Então, está dando uma notificação para nós que Noé tinha 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. E esses 3 filhos de Noé, eles estiveram junto com o seu pai e com a sua mãe dentro da arca. E agora aqui está notificando a descida deles da arca. Então nós vemos que eles eram obedientes a Deus, obediente ao seu pai, em tudo, completamente, sem deixar nada em desobediência. Foi isso que aconteceu até aqui, graças a Deus. Então, esses 3 foram os filhos de Noé. E os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro, viu? A partir dali, quando eles saíram da arca, eles já eram casados, tinham suas mulheres, e aí eles começaram a progredir, criar filhos, e os seus filhos começaram a encher a terra. Que história maravilhosa que é a do homem. Graças ao Senhor. Nós temos participação nessa vida de Noé. Noé era agricultor, Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. O primeiro que plantou uvas. Ninguém havia plantado uva até Noé. E Noé, então, plantou uvas na sala 20, né? Apartamento. Graças ao Senhor. Ele era agricultor, plantou pela primeira vez, o primeiro homem a plantar uva foi Noé. Nós
Hoje também estamos plantando uvas. Não somos os primeiros, mas somos aqueles que estamos levando boas novas. O vinho, a vida, graças ao Senhor. Um dia Noé também bebeu muito vinho. Um dia ele bebeu muito vinho. Ele fabricava o vinho na sala, no apartamento 21 dias. E ficou bêbado. Embriagou-se. Passou do limite. Muitas vezes nós também passamos do limite. Ficamos bêbados. E às vezes até falamos bobagem. E deixamos de servir o Senhor como temos que servir. E se deitou nu dentro da sua barraca. Ele ficou tão bêbado que ele despiu-se. Ele se despiu e deitou dentro da barraca, nu, bêbado. O apartamento 22 diz assim: Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Ele olhou, viu o pai nu, zombou, tomou como zombaria. Aqui está dando a entender que ele tomou o pai como zombaria. E aí foi contar aos 2 irmãos. Contar como quem se diz, eu que fui que vi o primeiro, meu pai bêbado. E ali então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai, que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Veja só o 23, né? Então, os 2 filhos entenderam que o pai tinha errado, que o pai estava bêbado, que o pai estava fora do espírito, fora de controle, e eles não quiseram zombar do pai. Hoje também nós vemos que, principalmente quando se trata de um pai, quando se trata de uma família, o respeito pela palavra de Deus, pois Noé era um governo de Deus que estava ali. Ele não era uma pessoa qualquer. Veja o que Deus tinha dado a ele, veja a visão, veja a arca, veja o dilúvio, veja tudo que Deus, todo o governo de Deus estava sobre Noé. Então ele não poderia ser zombado. E aí os 2 filhos não zombaram dele, mas o Cã zombou dele. Então, esses 2 filhos protegeram o pai no seu erro, não é? É isso. Ele havia errado, mas ele estava precisando de uma proteção porque ele tinha o governo de Deus na sua vida. Quando Noé acordou, depois da bebedeira, ele soube de que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito será Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E hoje nós vemos essa nação, não é? Os africanos, como eles estão ainda nessa maldição. Não podemos zombar, principalmente quando trata do pai e da mãe, que a Bíblia diz que é para honrar e que é um mandamento com promessa. E aqui nós vemos uma nação, porque todos os filhos de Noé eram uma nação. O Senhor tinha esse governo sobre o pai
e sobre os filhos, para se tornarem nações. E aqui nós vemos que Cã ficou mal e está mal até hoje. A conversão deles hoje é o caminho da verdade, é o caminho do perdão para eles. Do contrário, são malditos. Veja como essa maldição pegou. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, o que Canaã seja seu escravo. Ele disse: Sem, maldito seja, aqui bendito seja Sem. E colocou o Cã como escravo de Sem. Sem é a nação judaica, é a nação da bênção de Deus, e ele está sendo abençoado por Deus porque ele protegeu o pai. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, Jafé também, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. O Sem foi o mais abençoado, recebeu a bênção de amparar os descendentes de Jafé, e os descendentes de Cã, todos ficaram como dependentes de Sem, nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Esse é o último apartamento ou seja, a última sala do apartamento 9, graças ao Senhor. Então nós vemos aqui que essa história, ela é, de um certo modo, de um lado ela foi triste pela maldição, um ser humano como Noé, servo de Deus, nós podemos dizer assim, Noé estava errado, ele não poderia ter amaldiçoado seu filho, mas amaldiçoou, e a maldição pegou, porque o governo de Deus estava sobre Noé. Hoje também nós temos o governo de Deus sobre nós, e precisamos ser respeitados por causa do governo de Deus. E essa história é uma história que nós precisamos falar mais dela ainda. Hoje eu vou parar por aqui, ainda não estou com muita disposição. Porém, vamos falar mais sobre esse assunto. Que o Senhor possa nos abençoar.